Olá, bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às histórias da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre duas personagens que também teve uma importância para nossas vidas e que sempre, quando eu digo a vocês, a Bíblia é um livro que sempre traz algo, uma mensagem para cada um de nós. E com essas personagens não foram diferentes. A gente vai aprender com elas o que é ter temor a Deus e fidelidade mesmo em tempos difíceis. Nós ainda damos continuidade a falar daquele povo de Israel, um povo que sofreu muito até ser liberto. Essa é a mesma história que a gente já falou, né? Do povo de Israel que estava sendo escravizado por mais um faraó. Nós sabemos que eles foram um povo que passou um bom tempo debaixo de escravidão. Mas isso não fizeram deles pessoas que não temeram ou deixaram de temer a Deus. E essas personagens se chamam Puá e Cifrá. Que nomes, né? Bem diferentes. Isso mesmo. E elas tinham uma profissão que vocês conhecem muito bem no dia de hoje. Elas eram parteiras. Aí você pode me perguntar, mas tia, o que são parteiras? Parteiras são aquelas pessoas responsáveis por trazer ao mundo os bebês e também por cuidar das mamães. Então elas tinham esse papel. Só que não era tão fácil naquele tempo. Como eu falei, elas eram escravas de Faraó. E sabe o que aquele rei fez? Em um certo tempo, em um certo momento, ele chamou aquelas parteiras, e a gente pode ler isso no livro de Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele fala, eles pediram às parteiras que quando as crianças, os bebês viessem ao mundo, elas o matassem, elas o assassinassem. Isso mesmo, se nascessem homem, elas tinham que matar. Elas só não poderiam matar se nascessem mulher. Mas como elas iriam fazer isso? E aí eu digo a vocês, o temor a Deus. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Então, como elas temiam a Deus, elas agiram com sabedoria. E elas não fizeram isso. Aquele rei, no seu coração, ele achava que o povo de Israel, por ser um povo numeroso, eles poderiam ultrapassar em quantidade e número o seu povo. E sei lá, criar uma guerra. A gente não sabe o que passou pela cabeça daquele rei. Mas o que ele queria fazer, a ideia dele era uma ideia muito má. Matar crianças, bebês, recém-nascidos. Como pode? Mas essa era a ideia. E aí eu pergunto para vocês, crianças. Vocês têm deixado de fazer algo por amor e por temor a Deus, sabe? Quantas vezes vocês têm a oportunidade de fazer algo para se prejudicar ou para prejudicar o coleguinha, os amigos, aí você lembra, eu sirvo a Deus, eu não posso fazer esse tipo de atitude, sabe? Aquela brincadeira, aquela mentira que parece uma mentirinha, mas que também tem umas consequências. Sabe quando a mãe fala assim, você quebrou isso, filho? Aí você simplesmente fala, não, mãe, eu não quebrei. Ou você fala, eu quebrei, mesmo sabendo das consequências. E essas parteiras, elas temeram a Deus, elas não sabiam. Quando o rei soubesse que elas não tinham feito aquilo, elas não sabiam se o rei iria matá-la, iriam fazer algo ruim. Mas isso não a impediu delas tomarem essa decisão. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, crianças, nessa manhã. Né? Mesmo a gente sabendo que as consequências não podem ser boas, que nós possamos sempre lembrar e temer a Deus, para que nós possamos andar sempre debaixo da sua direção, sempre debaixo daquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, crianças, elas obedeceram a Deus. E a Bíblia fala que em um determinado momento, o rei foi perguntar para elas, né? O rei descobriu, claro, ele ia ver que as crianças continuavam nascendo, continuavam numeroso o número de pessoas, de crianças, né? De povos do povo de Israel. E o rei perguntou para elas, poxa, por que as crianças não estão sendo mortas, como eu tinha falado? Só que elas usaram uma estratégia, isso mesmo, sabe? O povo de Israel sempre foi um povo estrategista, um povo que vencia a batalha, sempre andava em guerras. E com eles não eram diferentes. Elas falavam assim, mas Senhor, as mulheres hebreias são diferentes das mulheres
egípcias. Quando nós vamos até elas, ao encontro delas para fazer o nascimento, elas já tiveram um bebê. Então, elas não poderiam fazer aquelas coisas, entendeu? Então, o Senhor deu essa estratégia para elas. Elas tiveram essa ideia e não mataram nenhum bebê. Então, hoje nós vamos falar sobre o temor e a fidelidade ao Senhor. Nós estamos passando por um tempo difícil, onde nós temos que ficar muitas vezes reclusos dentro da nossa casa. Nós não temos hoje a liberdade de sair com nossos amigos. Já pensou? Nós temos que fazer tudo dentro dos nossos lares. As pessoas estão trabalhando dentro dos lares, mas que nós não possamos perder nunca o temor e a fidelidade a Deus. Essas mulheres, elas mostraram o quanto elas foram fiel ao Senhor, sabe? Não quebrando o princípio. A gente sabe que Deus não autoriza matar ninguém. O Senhor não autoriza que a gente saia matando fulano ou alguém só porque a gente acha que a pessoa... E até se a pessoa fizer algo ruim para a gente, Deus não autoriza. E com elas não foram diferentes. Elas tiveram misericórdia e foram piedosas. Imagina aquelas mães, sabe? Seus bebês nascendo e eles tiveram que ver que a criança... eles poderiam inventar que tinha morrido e feito alguma coisa. Mas ainda bem que o nosso Deus, Ele é estrategista também. Ele sempre traz uma solução. Mesmo que seja algo que pareça que não tenha solução, para o nosso Deus há solução. Para Deus tudo é possível. Então, que nós possamos nos manter sempre fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do que vai acontecer. Mesmo que para nós tenhamos uma consequência. Nós não sabemos, às vezes, a consequência de sermos fiel a Deus. Vocês sabem que tem pessoas hoje que estão morrendo por causa da fidelidade. Pessoas que estão sofrendo por causa da fidelidade. Mas para eles não importa. O que importa é você ser fiel e ser temente ao Senhor. Como eu falei anteriormente, o temor ao Senhor nos dá sabedoria. Quando nós somos fiéis e somos tementes, o Senhor nos dá sabedoria. E que o Senhor possa dar a vocês esses dias sabedoria e estratégia para continuar sendo fiel. Mesmo que as consequências elas não sejam, talvez, muitas das vezes, como nós gostaríamos, né? Mas que nós possamos prosseguir sempre com fidelidade para o Senhor. Que nós possamos prosseguir sempre debaixo de fidelidade para o nosso Deus. Porque é isso que Ele espera da gente. Ele espera a fidelidade. Ele é fiel conosco. Ainda que muitas vezes nós não sejamos fiel com Deus, Ele sempre foi fiel. Ele não quebra princípio, nem para nos favorecer. Então, que sejamos assim, fiel ao Senhor e temeroso ao Senhor. Tudo bem, crianças? Nós vamos fazer esse compromisso de temor ao Senhor e fidelidade. Nós precisamos ter temor ao Senhor, para que quando venham dias maus, para que quando venham as circunstâncias e as dificuldades, nós estejamos preparados para falar assim, ó, eu vou fazer aquilo que é reto diante do Senhor, eu vou fazer aquilo que é agradável para o Senhor, e não importa as consequências. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele vai nos dar uma direção. Amém? Agora nós vamos orar. É o momento de falarmos, de conectarmos com Deus. Você aí na sua casa, se você estiver com seu pai, com a sua mãe, com sua irmã, se você estiver sozinho do mesmo jeito, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhinhos e se concentrasse para a gente orar. Amém? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada nessa manhã. Senhor, nós te pedimos, nos ensina, Senhor, a ser temente ao Senhor. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, mesmo em tempo difícil. Que a nossa casa possa estar guardada pelo Senhor. Que o Senhor nos proteja. Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que cada casa, Senhor, que esteja ouvindo esse devocional, possa ser abençoada pelo Senhor, que possa ter a provisão do Senhor. Aqueles que têm pedido saúde, que o Senhor traga saúde. Aqueles que estão precisando de saúde, que o Senhor restabeleça. Que o Senhor também mantenha sempre as mesas fartas. Oh Deus, que não falte o alimento. Senhor, traz tranquilidade, traz paz para os nossos corações nesses dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, criança, para vocês. Tchau e até o próximo devocional.